You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. We'll sing it again. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here. You're mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. We declare that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Yes, that is who you are. Oh, that is who you are. Come on, sing, even when I can't see. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Yeah, you never stop. Yeah, I can. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. You never stop. Oh, one more time. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Hey, 'cause you are waymaker,
the promise keeper, light in the darkness, my God. Come on, raise your hands and declare that. 'Cause you are waymaker, miracle worker. Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês. Estamos aqui novamente para iniciarmos nosso culto de adoração ao Senhor, culto de quinta-feira, culto da família, né? É um culto onde a gente se reúne para orar pela família, para orar por cada integrante da nossa família, nossa mãe, nosso pai, nossos avós, aqueles que estão longe. Motivos mais do que nós temos para orar nesse momento, pelos nossos familiares, pelas nossas crianças. Eu sei que é uma luta, é difícil, mas esse é o momento para a gente se reunir aqui, louvar o Senhor, não perder a alegria de louvar o Senhor, louvar o nome dEle, a alegria do Senhor, aquilo que nos renova, que nos dá força, que nos enche de vigor. Amém? Que você possa se juntar aqui conosco, com um grupo de louvor aqui, com a Débora, com o Renatão aí. E aí, Renatão, beleza? O Igão, o Diegão, né? Integrante mais fofo aí do louvor, né, Diegão? Isso aí. E eu sei que todos nós queremos estar juntos aqui, né? Aqui nessa gravação agora tem o pastor Márcio exatamente aí atrás. Tem a Silvinha ali ajudando. Tem o Zé, maestro do som. Valeu, Zé. E todo esse esforço para que a gente esteja reunidos buscando ao Senhor. Nós somos igreja, como já foi dito várias vezes, e a presença do Senhor, ela transcende o templo, ela transcende tudo. Ela está onde nós estamos reunidos, buscando a face dEle. Ele se faz presente. Se você está aí nessa casa buscando ao Senhor agora, Ele se faz presente. Ele se faz presente na sua vida, na sua casa. E Ele tem poder para te tocar. Ele tem poder para mudar a sua vida, a sua realidade. Ele tem poder para te dar um novo fôlego de vida, para te levantar, para te dar fé, para te dar alegria, força para vencer. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias se renovam, e o Senhor é a causa, Senhor, de estarmos de pé, Deus. O Senhor é aquele que, Pai, prepara um caminho para a gente no deserto, Pai. E nós podemos contar com a tua provisão dia a dia, Senhor. Nós não vamos saber o que vai acontecer amanhã, Deus, na nossa vida, mas nós temos certeza que o Senhor estará nos guiando, o Senhor estará nos sustentando. E essa é a nossa certeza, Senhor, que tira todo o medo, Pai, todo o pavor do nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus, o mesmo Deus de Israel, que cuidou de Israel, que fez Israel vencer os inimigos, passar tantas montanhas, tantos obstáculos, que nunca deixou o seu povo, por mais rebelde que o seu povo fosse, que corrigiu o seu povo, claro, mas o Senhor nunca desamparou, Pai, os teus filhos, e o Senhor nunca irá nos desamparar, Pai. As tuas promessas não falharão, Senhor, jamais. E o Senhor, Pai, é a razão, Pai, da nossa segurança. Nossa segurança que não está no mundo, nas circunstâncias, mas está em Ti, Pai. Segurança que não está em nós mesmos, nas nossas capacidades, mas está em Ti, Senhor. O Senhor é nossa segurança, Pai. Obrigado, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar. Esta é a hora de te louvar, Senhor. Portanto, Senhor, receba a glória, receba a adoração, receba o louvor, receba a honra. Receba, Senhor, toda a glória. Só o Senhor é digno de ser adorado, louvado, magnificado. Só o Senhor, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, com todo o nosso coração. Nós entregamos, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, amém, irmão. Vamos lá, vamos começar. Vamos comigo, vamos lá.
Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, 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 esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, aleluia! Toda língua confessará ao Senhor, e todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, aleluia! Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. E vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, 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 vem. Aleluia. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Reina em nossas vidas, Pai. Reina em nós. Aleluia. Vamos lá.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reina em mim, reina em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em vocês, reina em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o seu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, desce de repente, alegria imensa sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés.
Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor me surpreende. Teu amor surpreende. Desce de repente, alegria imensa sempre a me encher. Sempre que te vejo brilhar tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Me faz cantar. Me faz cantar. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos falar da palavra de Deus, vamos ver o que Deus tem para nós na noite de hoje. Queria pedir para que os irmãos inclinem as suas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja conosco nessa noite. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor fale por nós, por intermédio da sua palavra, que ela chegue aos nossos corações e que nós possamos de fato entender a mensagem do Senhor, Pai. Para que nós possamos desenvolvermos, Pai, crescermos e termos fé para andarmos diante do Senhor com retidão e em aliança contigo. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir para que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, do verso 15 ao verso 31. Diz assim: No dia que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam, fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, ou qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer criatura que se mover rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Para que ao erguerem os olhos aos céus e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, todos vocês não se desviem e se prostrem diante dele,
e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu aos povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fungir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na terra que o Senhor, o seu Deus, está lhe dando por herança. Eu morrerei nessa terra. Não atravessarei o Jordão, mas vocês a atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer da aliança do Senhor, o seu Deus, a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu, pois o Senhor Deus é zeloso e fogo consumidor. Quando vocês estiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra do qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto aos deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, não podem ouvir, não podem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, e se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo todas essas coisas, e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão, pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Bom, essa é uma fala de Moisés ao povo judeu, a Israel. Israel foi libertado do Egito com poder e grande glória, com a mão poderosa do Senhor. Israel presenciou os milagres do Senhor no Egito, matando Faraó, os seus cavalos e os seus cavaleiros no Mar Vermelho. Depois disso, Israel presenciou a presença de Deus. Ela testemunhou, na verdade, a presença de Deus manifesta ali no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, Israel recebeu de Deus os mandamentos. Mas essa geração na qual Moisés está falando agora não é a geração de israelitas, não é a geração do povo hebreu que presenciou esses grandes feitos do Senhor. Essa geração que presenciou esses grandes feitos do Senhor foi a geração que morreu no Egito, e essa geração no qual Moisés dirige a palavra é a geração que de fato irá tomar posse da terra. Existem algumas coisas que nós temos que considerar acerca do texto exposto nessa noite. Mas o que eu queria deixar muito claro, o que nós devemos ter em mente na noite de hoje, é o fato de que há uma distinção entre as gerações que passaram pelo deserto, a geração que sai do Egito, a geração que anda 40 anos no Egito e a geração que agora vai tomar posse da terra prometida.
Moisés está ali nas planícies de Moabe, Moisés está ali no Horebe, instruindo essa nova geração do povo hebreu, essa nova geração de Israel que irá tomar posse da terra. E aí então o livro de Deuteronômio, ele começa a mostrar, ele começa a desenhar o tratado, a aliança que o Senhor Deus estabeleceu com o seu povo no deserto, mas agora ele está reforçando. A aliança de Deus já tinha sido feita com o seu povo no Monte Sinai, mas agora, prestes a tomar posse da terra, Deus está formalizando essa aliança, Ele está reforçando essa aliança com o povo judeu. E aí então, o livro de Deuteronômio, ele segue esse padrão de tratado, ele segue esse padrão de decreto, aonde você vê muito claramente ali o preâmbulo, o escopo de um tratado. E uma das partes desse escopo, desse tratado, é a exposição histórica daquilo que está se propondo, a exposição histórica de onde Israel saiu, o que Israel vai viver debaixo da aliança dele com Deus, e o que iria acontecer, ou o que vai de fato acontecer, se Israel não cumprir aquilo que lhe cabe na aliança. O que faríamos se nada ao nosso redor nos indicasse o que nós faríamos se na vida que nós vivemos, no nosso cotidiano, não nos produzisse nenhuma experiência ou não nos desse experiências o suficientes acerca de Deus? Vivemos os dias na esperança de ver um milagre, de nos maravilharmos com algo que não deixe nenhum tipo de dúvida acerca da existência de Deus, do seu poder, da sua soberania, da sua grandeza. Porém, esses dias têm nos faltado. Esses sinais nos quais nós buscamos nos apegar, parece que cada vez mais escassos e raros. E eu não estou aqui pregando o cessacionismo. O que eu estou dizendo é que, se compararmos como a geração do povo de Deus, escolhidas por Deus, se nós compararmos as experiências que o povo hebreu teve no Egito e posteriormente no deserto, se nós compararmos as nossas experiências hoje, muito provavelmente ou facilmente nós consideraríamos as experiências de Israel, a experiência do povo hebreu, muito mais rica nos sentidos, na visão, naquilo que eles ouviram ao pé do Monte Sinai, naquilo que eles vivenciaram ao longo de 40 anos no deserto, aonde sequer as suas sandálias se desgastaram. Como foi essa experiência que, ao sentir fome, desejo de comer carne, é-lhes enviado codornizes? Quando nos dias de hoje, nós temos fome, nós sentimos frio, nós nos sentimos desamparados, nós temos a carência dessas experiências, porém, nós não as temos como teve o povo no deserto. Tudo isso parte de um princípio, que é o princípio da aliança. E se nós não entendermos a aliança de Deus conosco, a única coisa que vai nos restar, se nesse período, se nós fazemos parte de uma geração de cristãos, se nós fazemos parte de uma geração do povo de Deus, no qual existe uma carência de experiência, se nós não entendermos a aliança que Deus tem conosco, a única coisa que nos resta, ou a única coisa que irá nos restar, são os ídolos. Se não entendermos claramente essa aliança, facilmente nós substituiremos Deus por qualquer outra coisa.
primeiro ponto está ali no verso 15 ao 19, que diz o seguinte: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam, fazendo para si ídolos, uma imagem de alguma forma semelhante ao homem ou à mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra, para que, ao erguerem os olhos e verem o sol, ou as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem, não se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor Deus distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Será que nós acreditamos o suficiente na palavra de Deus para não termos ídolos? Moisés estava no Horebe, os hebreus estavam perto de cruzar o Jordão e começar tomar posse da terra prometida. Moisés está falando o que aconteceu no passado, quando Israel teve um encontro com Deus no pé do Monte Sinai, e aquela nova geração de israelitas, elas deveriam guardar aquela experiência. Naquele dia, quando Deus fez aliança com Israel, no pé do Monte Sinai, houveram som de trombetas, raios, o Monte Horebe fumegava como um fogo, e todo o povo, temendo o que poderia lhes acontecer, disse para Moisés: suba você, fale você com Deus, para que Ele não nos consuma. E mesmo Moisés subindo no monte, todo Israel ao pé do Monte Sinai ouviam os sons de sua voz. Moisés está expondo essa experiência para uma nova geração de hebreus que não tinham sinais tão grandes. Eles não tinham presenciado sinais tão poderosos quanto esses. Posteriormente, eles presenciam algo parecido com Josué ao atravessar o Rio Jordão, quando os sacerdotes colocam o pé no Rio Jordão e as águas secam para que o povo passe com o pé firme em terra seca. Eles presenciam algo do poder de Deus, ou têm uma experiência com Deus, quando num momento de batalha, Josué ora e então o tempo simplesmente para. Mas essa mensagem, ela é transmitida para que, mais do que as experiências, mais do que aquilo que eles poderiam vivenciar na caminhada com Deus, nessa aliança com Deus, acima de tudo, eles pudessem confiar na palavra de Deus. Deus, de forma muito clara, transmite uma mensagem, quando Ele diz: vocês não verão a minha imagem, mas vocês ouvirão a minha voz, vocês ouvirão as minhas palavras. Um sábio judeu uma certa vez disse que aquele que pode ouvir, pode ver. O mundo em que vivemos, a terra em que nós habitamos, a geração no qual nós pertencemos, pode estar carente de sinais gloriosos, como os que foram dados ao povo hebreu no pé do Monte Sinai. A cultura que nos cerca nos leva facilmente à materialização de novos ídolos. A nossa carência de experiências
sensoriais com Deus muitas vezes nos leva a construirmos ídolos, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança e conforme nós concebemos. Mas essa carência de sinais e de prodígio, essa facilidade de projetarmos ídolos, só está crescendo, porque nós estamos mais desejosos de ver a grande manifestação, um traço de uma aparência divina, seja ela qual for. O problema é que a nossa experiência, o nosso anseio por uma experiência, nos leva não a viver essas experiências. O nosso desejo por essas experiências, muitas vezes nos leva a projetar essas experiências. Lembro-me de que passei do período de 1 ano, estudando em um instituto ali na Júlio de Castilhos, no Belém. E a grande maioria dos temas tratados nesse instituto eram cura interior, libertação, quebra de maldição, endemoniamento. E depois de 1 ano eu saí desse instituto, depois de concluir esse curso, eu saio desse instituto. E eu lembro que junto comigo, um outro amigo, um outro irmão meu em Cristo, também fez esse curso. E é incrível como nós saímos desse curso absolutamente dependentes de óleo da unção. Eu lembro que o Amauri e eu, para qualquer lugar que nós íamos, nós levávamos o óleo no bolso e ungíamos absolutamente tudo. Ungíamos o Habib's, se estivéssemos no Habib's. Se fôssemos ao banheiro do Habib's, nós ungiríamos os umbrais da porta do banheiro do Habib's. Se entrávamos no carro, nós ungíamos o carro quando entrávamos. Se saíamos do carro, nós ungíamos o carro para que o carro não fosse roubado. Se nós íamos orar numa casa, nós tínhamos que ungir a pia, o banheiro, o fogão, a geladeira, os umbrais da porta, os umbrais da janela. Nós ungíamos absolutamente tudo que estava no nosso caminho. É incrível porque eu lembro do como, num determinado momento, eu me senti incomodado por aquilo que eu estava fazendo. Eu estava em uma reunião de oração e eu vejo então o meu irmão Amauri inquieto, olhando para os lados e se mostrando agitado. E aí eu pergunto para ele, cara, o que está acontecendo? E ele olha para mim e diz, não temos óleo, nós não trouxemos óleo, nós não ungimos a casa antes de orar. E o Espírito Santo já tinha trabalhado no meu coração acerca dessa prática que nós estávamos adotando. E aí eu disse para ele, eu falei, Amauri, nós temos a presença de Deus, porque Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí então ele ficou olhando para mim ainda, ele não engoliu muito a resposta, mas ele ficou olhando para mim, mas eu vi que ele se segurou, pelo menos ele se segurou um pouco mais. Mas tudo isso porque nós fizemos de um elemento, nós fizemos de um símbolo, nós tornamos ele o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E nós nos tornamos absolutamente dependentes daquilo. Criamos um ídolo. E o pior de tudo é que a única experiência, no final de tudo isso, a única experiência que nós tivemos foi a experiência com a nossa própria vaidade. Foi a experiência com os nossos próprios anseios e desejos. A única experiência que nós tivemos foi com a
projeção da nossa imagem, porque éramos vistos como os espirituais, nós éramos vistos como o suprassumo da espiritualidade cristã, aqueles que estavam sempre preparados para o combate em qualquer esfera espiritual, em qualquer âmbito espiritual. E isso certamente alimentou o nosso ego. Porque quando nós não confiamos na palavra de Deus, quando nós não confiamos, nós não sabemos qual é a nossa parte na aliança que Deus fez conosco, a única coisa que nos resta é nos entregar aos ídolos. Criamos um ídolo. E quando você cria um ídolo, ele certamente vai te privar de uma experiência completa com Deus. Deuteronômio, capítulo 4, do verso 21 ao verso 24, diz o seguinte: o Senhor irou-se contra mim, por causa de vocês, e jurou que não atravessaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nessa terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse da boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor Deus fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é zeloso e fogo consumidor. Qual é a nossa postura no momento da história em que nós vivemos? Nessa passagem, Moisés está fazendo uma referência a Números 20, do verso 1 ao 13. Israel estava sentindo sede no deserto, e aí então aquele povo começa a murmurar, e eles então vão se queixar para Moisés e Arão, e eles começam a dizer o seguinte: por que o Senhor nos tirou do Egito? Nos tirou para que os povos olhem e digam: olha, o Deus dele tirou eles do Egito para que eles morram de sede no deserto. Moisés então vai orar, e quando ele volta com uma palavra de Deus, tomado pela ira, pela indignação, Moisés então toma a vara, e junto com Arão, diante da pedra, a diretriz de Deus era absolutamente clara. Era: fale a pedra para que ela dê água. Moisés então, com a vara, diz para o povo: é isso que vocês querem que nós demos a você? E aí então Moisés, com a vara, ele desfere 2 golpes na pedra, e da pedra então começa a jorrar água. Em Isaías 42, no verso 8, Deus diz, por intermédio do profeta Isaías, o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, eu não darei a outro. Da pior maneira possível, Moisés percebeu que o zelo que Deus tem por aquilo que ele diz Moisés percebe que naquele momento de frustração, de ira e de raiva, não cuidar o suficiente para agir conforme o que Deus disse para ele fazer, lhe trouxe de fato uma grande frustração. Moisés estava dizendo para aquela geração que construir ídolos por carência de sinais,
que seguir de forma deliberada as suas impressões e os seus anseios os afastaria da vontade de Deus. Porque num momento de ira, num momento de raiva, Moisés não zelou para cumprir exatamente aquilo que Deus havia dito. A projeção de ídolos nos afasta daquilo que Deus tem para nós. Quando eu digo que afasta daquilo que Deus tem para nós, não é porque as nossas ações alteram os caminhos de Deus para nós, mas sim porque nós alteramos a nossa caminhada e a nossa perspectiva. Porque depois do momento de ira, depois que Moisés deu a entender ao povo de Israel que a pedra iria dar água, porque ele estava fazendo a pedra dar água, Moisés deixou de entrar na terra, e ele teve uma outra perspectiva sobre a terra prometida, a perspectiva do lado de fora. Quando Moisés alerta sobre esses momentos, sobre como a falta de experiência e um não zelo por cumprir aquilo que Deus diz que iria fazer na sua aliança. Nesse momento em que nós não temos o zelo, não temos a experiência, nós projetamos facilmente outros ídolos para nós. Nós projetamos ídolos que sobem a rampa do Palácio do Planalto. Nós projetamos ídolos que descem a rampa do Palácio do Planalto. Nós projetamos ídolos com base naquilo que eles aparentam ser. Nós projetamos ídolos com base naquilo que eles dizem ser. Existem ídolos que estão sendo projetados nesse momento em que nós vivemos, que diz que resolve tudo com uma canetada. Nós projetamos ídolos para esse momento que nós vivemos, que se coloca como a alma mais honesta desse Brasil. Prometem justiça e igualdade, liberdade, prometem equidade, um verdadeiro escopo de como é o reino de Deus. É isso que eles prometem. Prometem a terra prometida. Projetam em nós a imagem da terra prometida. Projetam um cumprimento do reino de Deus por meios políticos, por meios econômicos, por meios legais, mas por meios meramente humanos. O homem é tentado a realizar aquilo que Deus garante que fará por meio da sua palavra. Do verso 25 ao verso 31, diz o seguinte: quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, do qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali e serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações,
às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira, de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, não podem ouvir, nem comer e nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. Deus fez uma aliança com o seu povo e esperava que esse povo guardasse essa aliança. Disse no começo que o livro de Deuteronômio é uma espécie de reforço, é uma formalização da aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, e agora Ele está reforçando isso, para que isso seja de fato vivido, para que isso seja de fato aquilo que irá reger o relacionamento de Israel com Deus, aquilo que irá construir a visão de Israel acerca de como lidar com os povos vizinhos, de como lidar com a idolatria, de como lidar com a economia, de como lidar com a pecuária, de como lidar com as plantações. E Deus está formalizando, Deus está fazendo esse tratado. O livro de Deuteronômio, ele é todo regido por essa tônica, a tônica da aliança. De acordo com alguns estudiosos, a palavra aliança, a palavra berit, do hebraico berit, ela traz não uma aliança num aspecto simplesmente verbal, mas num aspecto totalmente relacional. Era de costume, ao fazer essa aliança, o padrão dessa aliança, conhecido como o padrão Neo-Hatita, era um padrão onde, após firmar a aliança, os aliançados, aqueles que estavam ali, fizeram aliança, eles se sentavam e comiam. Isso aconteceu com Isaac, quando ele, procurado por Abimeleque, eles então sentam, após Abimeleque procurar Isaac, então eles sentam, e a Bíblia diz que Isaac deu ali um banquete. Isso acontece em Êxodo, quando o povo, após receber todos os mandamentos de Deus no Monte Sinai, lá em Êxodo 26, a Bíblia diz que eles então se sentaram, comeram e beberam. Mas o que é uma aliança? Aliança é um acordo entre as partes. Talvez a forma mais clara que nós temos de aliança hoje é o relacionamento entre homem e mulher, aonde eu me coloco diante da minha esposa, digo quais são as minhas obrigações diante do meu compromisso com ela, e ela diz quais são as obrigações dela com relação ao nosso relacionamento. A aliança, ela implica um acordo entre partes. Mas essa aliança hitita,
ela tinha um aspecto diferente. Porque havia sim um acordo entre as partes, mas era absolutamente necessário que aquele que tem mais poder, como por exemplo no caso de Abimeleque, ele tinha poder, ele tinha exércitos, ele tinha soldados, e ele procura Isaac. E a Isaac ainda diz: por que você me procurou, se você mesmo me expulsou da sua terra? Então, Abimeleque, o chefe do seu exército, diz: nós te procuramos, porque nós percebemos que você é uma pessoa abençoada por Deus. Então a aliança, ela tinha essa característica. A aliança tinha essa característica de o mais forte, o mais poderoso, aquele que era o sucerano da situação, procuraria o mais fraco. E a aliança de Deuteronômio tem esse aspecto, porque Deus procura o povo de Israel para fazer uma aliança com o povo de Israel. Certamente, como a aliança possui um cumprimento entre as partes, a obrigação das partes, o não cumprimento pode acarretar em algumas maldições. Aquela velha relação dos direitos e dos deveres. E pelo não cumprimento de não se prostrar a outros ídolos, Israel como um todo, o reino do norte e o reino do sul, são levados cativos pelos persas e pelos caldeus. O cenário obviamente aqui muda, porque a princípio Moisés está falando para uma geração que não entrou, que não testemunhou, não teve as experiências no deserto ao pé do Monte Sinai. Mas o cenário muda, porque agora ele está falando que o não cumprimento dessa parte do povo na aliança iria transformar esse povo em exilados. No domingo passado, a Luísa, no momento do louvor, no momento do culto, ela disse que por vezes ela se sente nostálgica, bate uma nostalgia nela. E ela disse que tudo isso é saudade de casa. O texto lido pelo pastor Márcio, de João, em um determinado momento, o próprio Jesus diz: eu virei e vos levarei para mim mesmo. Não entramos na terra como Israel entrou. Nós estamos às portas da terra prometida. Como de costume, nós sempre lembramos da aliança que nós temos com Deus. No culto de ceia, costumeiramente nós lemos o texto de 1 Coríntios 11, onde o texto diz: e esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, ele tomou o cálice, ele deu aos discípulos e diz: esse é o cálice da nova aliança. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Cristo se entrega para nós, povo de Deus, como um pão para ser comido e um vinho para ser bebido, num sinal
de absoluta aliança conosco. Podemos estar carentes de grandes sinais. Podemos, até em algum determinado momento da vida, ter erguido um ídolo. Podemos, em algum momento de carência, nos sentindo longe da nossa terra, longe da nossa pátria, convidados a colocarmos as nossas esperanças aonde as esperanças dos verdadeiros habitantes dessa terra, aonde a esperança dos habitantes dessa terra está. Mas é uma terra cheia de ruído, é uma terra cheia de barulho, de distorções sobre a verdade, distorções sobre justiça, distorções sobre liberdade. Mas nessa terra, se de todo o coração nós buscarmos o Senhor, nós o encontraremos. Porque Moisés termina o texto dizendo: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, e Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Nós podemos estar carentes de grandes sinais. Podemos até em um determinado momento da vida ter erguido um ídolo a fim de suprirmos qualquer tipo de carência que nós tenhamos tido. Nós cristãos, nós estamos isolados em uma terra absolutamente estranha, que a todo momento nos convida a ser como eles são. Mas nós estamos desejosos pelo cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos desejosos daquilo que Ele falou por intermédio do profeta Jeremias. Por isso, a esperança para o nosso futuro, declara o Senhor: seus filhos voltarão para a sua pátria. Que Deus nos abençoe. Minha oração é para que, mesmo carente de experiências, mesmo carente de grandes experiências com Deus, nós possamos carregar em nosso coração confiança naquilo que Deus diz, naquilo que Deus prometeu e naquilo que Ele fará por nós, o seu povo. Que nós possamos, no momento de carência, que nós possamos, no momento de tentação por erguermos os ídolos, olharmos para o Senhor, pedirmos ao Espírito Santo para que Ele nos lembre de que a nossa pátria está no céu, e é por ela que nós esperamos, firmes na palavra de Deus, olhando para aquele que é o consumador da nossa fé, porque Ele nos chamou para uma aliança consigo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar,
mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em seu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade encarar. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Sua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti, está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o